Olá, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa aula de número 11. Antes de nós começarmos a falar sobre a atualização do cronograma, eu quero falar com vocês sobre um outro critério que é muito importante e que deste momento em diante nós já podemos utilizar para poder gerenciar o cronograma, que é o caminho crítico. O caminho crítico, ele pode ser definido como um caminho mais longo, né, entre a data de início e a data de término do nosso projeto. Tá? Isso a gente considerando o projeto como um todo. As tarefas que pertencem a esse caminho crítico, elas são tarefas que não possuem folga. Elas não têm uma margem de atraso aceitável. Por isso, se essas tarefas, se elas, por menor que seja o motivo, sofrerem qualquer atraso, o resultado vai impactar na entrega do projeto. Falando no português bem direto, vai ter entregas atrasadas, vai ter atraso no projeto. Então, quando nós temos tarefas no caminho crítico, nós não podemos atrasá-las para que isso não gere um impacto negativo no nosso projeto. Então, olha só, não saber o caminho crítico e quais possibilidades eles podem, né, ser utilizadas, quais possibilidades a gente pode utilizar para reduzir, pode gerar alguns probleminhas. O primeiro problema que isso vai gerar é que o nosso cronograma, de uma forma geral, ele vai ser estendido, vai ser postergado, vai atrasar e sem necessidade. Depois disso, você, como gerente de projeto, você precisa monitorar a programação, você precisa entender, você programador, você gestor, você analista de projeto, está no cronograma, você precisa entender esse caminho crítico para que isso não vá gerar problemas no final. Bem, se as tarefas também não estão no caminho crítico, isso pode melhorar a velocidade e a entrega, tá? Mas a data final continuará sendo a mesma. A gente não vai ter uma data final que vai se alterar. A gente tem que buscar esse 5/6 de 2019. Além disso, você como gerente de projeto, você precisa monitorar continuamente a quantidade de folga que nós temos disponível. Essa folga, ela pode ser usada quando um problema surgir. Por isso nós precisamos trabalhar bem nelas. Além disso, gente, o patrocinador ou o cliente, a pessoa que está por trás desse projeto que você está executando, ele pode até estar disposto a encurtar o cronograma, tá? Mas a gente tem que procurar diferentes técnicas para a gente ver isso aí. Para a gente visualizar o caminho crítico, eu preciso vir aqui na guia Formato e marcar a opção Tarefas Críticas. Quando eu marco, veja o meu gráfico de Gantt. Vou diminuir aqui um pouquinho. O meu gráfico de Gantt, ele me mostra as minhas tarefas que são críticas. Tá bom? Ó, que legal, eu estou vendo meu caminho crítico. Bem, é só aqui que eu vejo? Não. Se eu vier aqui na guia tarefa, no botão exibir, onde tem o gráfico de Gantt, e procurar o diagrama de rede, o diagrama de rede também me mostra meu caminho crítico. Vou diminuir o zoom do meu diagrama de rede. Ficou pequenininho, não vai dar para a gente ler, mas é para a gente interpretar. Eu gosto de enxergar com o vínculo reto, tá? Porque isso me mostra meu caminho. Então vejam que esse aqui, surgindo daqui, ó, é meu caminho crítico, está em vermelho, tá? E então eu preciso diminuir ou aumentar esse caminho. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para reduzir a duração dentro do caminho crítico. O primeiro item que a gente pode fazer é um crashing, que é uma quebra de tarefa, gente. O que é uma quebra de tarefa? A gente usa o crashing quando a gente quer diminuir a duração de uma atividade, atribuindo mais recursos, de acordo com a minha configuração do tipo de tarefa, né? Ou quando eu faço divisão física dela, ou seja, eu gero uma nova tarefa no restante daquela tarefa. Isso é o
tracking. Aqui nós precisamos ser cautelosos, tá? Cautelosos por quê? Quanto mais recursos a gente adiciona, também mais custo nós vamos ter, tá? E isso pode gerenciar um pouquinho o financeiro, influenciar, perdão, no financeiro do projeto, tá bom? Bem, a outra forma que nós podemos fazer para que nós diminuamos um pouco, né, esse caminho crítico, que a gente possa reduzir esse caminho crítico, seria nós fazermos o fast tracking. Ou seja, fast tracking, nome bonitinho, assim como o crashing, tá? O crashing, fast tracking, são nomes que você encontra dentro daquele dicionário, tá? Não o dicionário da EAP, mas o dicionário de gestão de projetos, são termos do gerenciamento de projetos. O crashing é a quebra de tarefas e o fast tracking é o paralelismo, tá? Quando a gente planeja um projeto, é comum que você, como gerente de projeto, estipule uma ordem, tá? Uma ordem que vai ser seguida para realizar essas atividades. Mas vamos pensar que ao invés de eu iniciar uma atividade após a outra, se eu tenho condições ou recursos, a gente pode optar por ela ser paralela. Ou seja, se ela não for pré-requisito para que a outra comece quando esta for terminar, ou para que o recurso que ali está não seja único naquelas duas tarefas, nós podemos colocar elas para serem feitas juntas, ao mesmo tempo. Esse método, gente, ele é muito comum e ele reduz a duração do projeto e reduz o caminho crítico. Tá? Ele encurta a sequência que a gente tem aí das tarefas críticas, tá? Através de uma sobreposição, uma realização de atividades em paralelo. Aqui eu quero deixar uma observação que em ambos os métodos, tanto no crashing quanto no fast tracking, eles me permitem realmente alcançar um resultado diminuindo o nosso caminho crítico, tá? Mas os dois podem ter efeitos diferentes sobre o nosso projeto. E o resultado desses efeitos é que vai fazer importância. Ah, o ideal é que meu projeto não tenha caminho crítico? Não. O ideal é que exista um caminho crítico, sim. Muitos teóricos acham que isso é besteira. Se eu não tiver caminho crítico, o projeto está 100% funcional. Se eu não tenho caminho crítico, eu tenho muita margem de atraso. Eu posso atrasar tudo. Então, percebam que o caminho crítico não é uma obrigatoriedade. A gente precisa ter. Mas a gente também não pode ser o projeto todo como crítico. E aí eu sempre falo, quanto mais relações terno e início, cascata eu tenho, maior vai ser o caminho crítico. Tá bom? Essa é uma realidade. A não ser que eu tenha latência e eu possa começar antes de terminar. Uma latência negativa, como a gente já viu lá nas tarefas, né, nas relações entre elas. E aí sim eu posso estar, digamos assim, aplicando uma forma de paralelismo. Mas olha só, quando a gente diminui a duração no caminho crítico, que é o que a gente faz, por exemplo, lá no Crash, a gente tem que estar ciente que isso vai desencadear atributos do projeto. Vai mexer no escopo, vai mexer no custo, possivelmente vai mexer na qualidade. E aí são interdependentes, ou seja, quando uma altera, as demais vão alterar também. Agora, se a gente estiver usando paralelismo, né, e tiver que quebrar uma tarefa crítica ou uma tarefa menor, né, a qualidade, o custo, o escopo também vão ser influenciados. Nós temos que levar isso em consideração, tá bom? Bem, eu acredito que esse conceito que a gente está falando, ele é bem tranquilo, né, que é o caminho crítico que a gente vê o diagrama de rede lá. Vocês viram aqui, né, a gente já tinha falado também de caminho crítico antes, tá? Então, vim aqui no formato, posso desmarcar quando eu não quero mais exibir. Se eu quiser exibir as margens de atraso, olha só, elas vão ficar como uma linha. Então, vejam que eu tenho margens de atraso em algumas tarefas. Se eu quiser exibir as críticas e as margens de atraso, vocês vão ver que somente as nossas reuniões têm margem de atraso, ok?
E se eu quiser ver tarefas atrasadas, a gente não tem nenhuma aqui por causa da data do status, ele vai aparecer aqui para a gente. Bom? Então, veja que é bem simples nós trabalharmos com esse caminho crítico e entender como ele funciona. A partir de agora, nós estamos aptos a realmente atualizar. E na aula de número 12, nós vamos aprender a atualizar o nosso cronograma. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.